tarde e boa noite para a turma boa que está aqui com a gente. A gente está em mais um episódio do Rosa dos Ventos. É o nosso episódio 15 hoje. E eu estou começando assim, estou fazendo a terceira parte do ecotrabalhismo, porém agora eu vou começar uma série diferente dentro do ecotrabalhismo, desses episódios que eu estou fazendo sobre esse movimento dentro do PDT. Esse primeiro episódio, a gente vai estar introduzindo a cartilha ecotrabalhista, que é um trabalho muito legal, né, que o pessoal do ecotrabalhismo está fazendo junto com a Fundação Leonel Brizola. Muita dedicação, né? São 12 temas, né? Dentro dessa cartilha. E eu vou começar, então, a apresentar o pessoal que foi responsável por esses capítulos, né? E que esse trabalho realmente vai ser explosivo dentro da nossa militância, tá? A gente quer todo mundo engajado, compartilhando, mandando para todo mundo, porque ficou muito especial. Hoje eu estou aqui, então, com a Andréia Costa. Ela é bióloga e advogada, com ênfase, né, no seu mestrado em ecologia. E eu vou estar entrevistando ela, então, e falando um pouco sobre como ela entrou para esse movimento, né? A Andréia foi nomeada na última reunião como assessora jurídica, né, do ecotrabalhismo. Mas, antes de tudo, vamos lá para o começo. Andréia, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te ter aqui e de ouvir falar do teu capítulo, né? Que a gente vai falar um pouco sobre ele, mas primeiro vamos começar falando mais sobre como você entrou nessa militância, né? E como você se envolveu com o ecotrabalhismo. Tá certo. Muito obrigada, Venice, pelo convite, né? Estou muito honrada e muito feliz de poder falar de um tema que eu gosto tanto, que me cativa desde a minha tenra idade, né? Que é sobre meio ambiente, ecologia. Enfim, como você colocou aí, eu sou bióloga, formada em ecologia, né? Meu bacharelado foi em ecologia, dentre as diversas áreas da biologia, escolhi essa, porque desde menina eu queria ajudar a salvar os animais, a Amazônia, a Mata Atlântica, que era o meu desejo na época, né? E depois eu fiz o mestrado, que também era um sonho que eu consegui realizar, eu tinha paixão por esse mestrado, que é o mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre, da UFMG. Bom, trabalhei na área ambiental, dei aula, trabalhei inclusive nos órgãos estaduais de meio ambiente e tal. Aí, num belo momento da minha vida, eu resolvi fazer direito também, aí estudei direito, me formei, hoje eu advogo, e eu me realizo na questão ambiental sendo ambientalista, porque como advogada, na questão ambiental é meio complicado para você mexer com direito ambiental, porque você acaba tendo que defender o lado que eu não gosto de defender, né, por eu ser ambientalista. Mas é isso. Bom, com relação a eu chegar no ecotrabalhismo, eu me filiei ao PDT após conhecer algumas pessoas do partido e por estar fazendo campanha para o Ciro em 2018. Aí eu me aproximei de algumas pessoas, fiz algumas amizades, elas me trouxeram para o partido, uma amiga minha, em particular a Alice, me chamou para participar inicialmente da MT, que é a Ação da Mulher Trabalhista. Ela era presidente da Municipal de Belo Horizonte, gostou muito de mim e me chamou. Eu fui para ingressar na MT, como de fato ingressei, mas nessa primeira reunião eu vi que existia um movimento que eu não tinha ouvido falar ainda, que era o ecotrabalhismo. Na mesma hora eu falei, eu quero participar também, eu posso participar dos dois. Aí sim, na mesma hora, inclusive já me colocaram como vice-presidente do movimento, na época eles estavam sem vice, me colocaram. Um tempo depois, o presidente da época, ele teve problemas particulares e tal, com pós-graduação, desistiu, e eu assumi, então, a presidência do movimento, né? Desde então, a gente vem tentando fazer o possível, movimentar o movimento, né, para ser um pouco redundante, né, mas, enfim, fazendo lives com pessoas, quadros do partido, pessoas de fora do partido, da área ambiental, ambientalistas do município, do estado, de fora. Enfim, a nossa intenção é essa. A gente inaugurou agora um canal do YouTube, ainda não tem vídeo, mas a gente vai fazer um programa de vídeos para ficar disponível também, fazer entrevistas também, colocar no canal do YouTube.
enfim, a coisa está crescendo. Como um todo, o ecotrabalhismo é relativamente recente, não é um movimento tão antigo no PDT quanto a juventude e a própria MT, mas aos poucos a gente vai conseguindo construir um trabalho bem bacana, como é o caso, por exemplo, da cartilha agora, né? Então é isso, estamos aí na luta para tentar fazer do movimento um movimento importante e elevar a importância da questão ambiental dentro do partido, que inicialmente o foco não era tão grande assim no meio ambiente, mas que ele vem se adaptando à chamada, vamos dizer assim, da militância para a questão ambiental, né? Então, eu acho muito importante isso, já existia, se não me engano, é o 6º ou 7º item do programa do partido, é o último, na verdade, mas não é o menos importante. Aliás, não, né, a gente não pode nem classificar em graus de importância. São todos importantes e interrelacionados. Mas eu acho que agora, por um pleito da sociedade, da militância, eu acho que a causa ecológica ela vem ganhando o mais vulto, né? Então é muito importante, nesse momento, a gente está trabalhando no ecotrabalhismo dentro do PDT. Com certeza. E a gente entende também que o momento atual, ele traz essa necessidade, né, não só dentro do PDT, mas todos os partidos deviam estar se envolvendo com essa causa, porque ela é urgente, né, em todos os níveis da sociedade. Quem é mais afetado é a classe mais baixa, né, são os trabalhadores, então não tem como estar desconexo, né, essa causa do movimento trabalhista, porque a gente sabe que todo trabalhista, né, pode ser impactado de uma forma ou outra pelas causas ambientais. Quem tem mais dinheiro sofre menos, né? Quem tem menos sempre vai sofrer mais. Então, a gente tem que incluir, com certeza, a pauta ambiental dentro do trabalhismo. E, Andréia, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como que tu enxerga essa questão do ecotrabalhismo dentro da campanha do Ciro? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo, assim, que a gente nem conversou antes, mas agora, enquanto tu falava, ela veio na minha cabeça. Eu sempre acho, assim, um pouco, parece que ainda está truncado isso na questão do PND, né? A gente sabe que dentro do ecotrabalhismo a gente está tentando lutar para botar esse S no final, né, do PDN, né? Então, assim, eu queria saber qual é a tua perspectiva, assim, do teu ponto de vista profissional. Tu trabalha como advogada, bióloga, tu tem especialização em ecologia, mas tu sabe, né, a dificuldade que a gente tem de quebrar a barreira, né, não só com uma população, né, que às vezes tem um pouco de preconceito com essa causa, porque acha que ambientalista só pensa no meio ambiente, a gente não... Eles acham que a gente não está pensando neles, né? E, na verdade, a gente está pensando nas pessoas, a gente está pensando nas cidades, a gente está pensando na área rural, a gente está pensando em tudo isso, né? E as pessoas têm esse preconceito. Então, assim, às vezes eu penso assim que se a gente botar aquele S no final, muitas pessoas talvez até não gostem. Mas como tu acha que a gente pode fazer essa curva, né? E chegar nessas pessoas e tentar colocar esse S no final desse projeto do Ciro Gomes? Então, você tocou aí num ponto muito importante, né, que é a questão do preconceito que a causa ainda suscita, né, e o que é um grande erro por parte da sociedade, mas ela não tem consciência disso, é uma falha nossa, que eu também vou explicar qual é essa falha. A comunicação e a educação, né, porque, veja, as nossas populações mais carentes, e principalmente as populações carentes femininas, são as populações que mais sofrem com os problemas ambientais, porque você nunca vai ver uma atividade de grande impacto ambiental num bairro de elite. Não. Você sempre vai ver um lixão num bairro periférico. A transferência do excesso de água da chuva, ela nunca vai alagar no bairro nobre. Ela pode estar chovendo no bairro nobre, mas ali o problema é contornado e ele é transferido para um bairro da periferia. É o que a gente chama de racismo ambiental. Não necessariamente tem a ver com raça, com cor de pele,
mas como a maioria da nossa população mais carente, ela é negra por questões históricas, ficou esse termo, racismo ambiental, que é justamente a consequência dos problemas ambientais estar presente para as populações mais carentes, que são as populações que também têm menos condições de lutar para que isso mude. Elas são menos ouvidas, elas têm menos representatividade por não terem instrução, né, para argumentar, menos instrução para argumentar e não tem, vamos dizer assim, poder econômico para fazer lobby, né, para serem ouvidas. Então, existe essa questão. E, principalmente, as populações carentes femininas. Né? A mulher sofre demais por sua condição feminina, ela precisa de água potável, né, de um local com higiene, muitas vezes ela fica privada disso. A maioria dos lares uniparentais são lares femininos, né? Então, é a mulher que sofre com a falta d'água, com o meio ambiente que está sofrendo toda sorte de impacto, que vai reverberar nos céu aberto, né? Às vezes chão a céu aberto, um filho, aquelas questões de leptospirose e tudo que tem nessas regiões, né? Porque a gente sabe que saneamento em qualquer lugar, né? Então, eles estão brincando no esgoto, eles estão brincando ali. Então, tudo isso, o esgoto a céu aberto, ele atinge diretamente a mulher. Quem vai trabalhar se a criança fica doente, né? O homem vai, a mulher fica em casa, né, com a criança. Então, tem mais isso ainda. Tem a questão da questão do cuidado, que geralmente fica para a mãe, né? E as crianças, pela vulnerabilidade de pegar uma dengue, pegar né, por causa de mosquito, falta de saneamento, então pode ser pegar uma água que foi contaminada com leptospirose, e por aí vai, né? Então, a gente sabe que realmente a mulher é a mais prejudicada mesmo, sempre nessas questões. Sim, Então, nós temos essas questões, mas a gente tem que trabalhar a comunicação mesmo da causa ambiental, porque a causa ambiental, como a causa feminina, a causa LGBT, a causa negra, indígena, ela surgiu quase que como uma causa identitária, né? Justamente nesse âmbito do preconceito, né, do sectarismo. É tudo bicho grilo, é gente que não quer o desenvolvimento. Mas eu acho que, aos poucos, essa ideia vem mudando em outros âmbitos também, mas é importante que mude na questão ambiental, porque ela é o pano de fundo da sobrevivência, não só da espécie humana, mas do planeta, né, nas condições que permitem a existência da vida e a nossa vida. Né? Quando nós destruímos o planeta, vamos dizer, eu não gosto dessa palavra, mas os recursos naturais, né, as riquezas naturais que existem no nosso planeta, a gente está dando tiro no pé, né? Porque estamos destruindo a nossa casa, aquilo que nos dá a vida, a existência, a possibilidade de existir. Então, eu acho que existe aí um problema de comunicação, que eu acho que aos poucos está sendo sanado. Eu acho que a imprensa tem ajudado bastante nisso, dando bastante visibilidade aos problemas que surgem, né? Já não naquele ponto de vista que está impedindo o desenvolvimento, mas pelo contrário, daquele desenvolvimento inteligente, daquele desenvolvimento que sabe que precisa conservar até um certo ponto para perenizar a atividade econômica, né? Então, a gente observa isso muito agora no governo Bolsonaro, quando ele começa a destruir a Amazônia, o Pantanal pegando fogo, como isso reverberou negativamente no mercado externo, né? A ponto do agronegócio sentir e não querer, pedir, olha, isso não pode continuar porque está nos prejudicando. Então, eu acho que o próprio capital, o próprio mercado está percebendo a importância da gente dar atenção para as questões ambientais, porque lá fora é valorizado, é cobrado. Então, nem que seja por isso, né, tem que começar a olhar a situação aqui de uma outra perspectiva, né. E a questão da educação, eu já dei aula, então eu sei que às vezes, quando você trabalha com uma criança, com um adolescente, eu dei aula foi em 2º grau, de biologia. Então, às vezes, a criança chega lá com hábitos totalmente nefastos para o meio ambiente e você consegue ir explicando por que deve evitar recusar o plástico,
né, tenta fazer uma composteira em casa, tal, fazer uma hortinha no jardim para não comer agrotóxico, enfim, não só vai melhorar a qualidade nutricional do que aquela criança está se alimentando, mas também evitando que ela se envenene com os agrotóxicos que estão aí, mais de 300 liberados desde que o Bolsonaro entrou no governo, né? E aí eu noto que, ao educar a criança, né, num aspecto da educação que estava ausente em casa, ela acaba fazendo uma educação reversa. Ela vai e educa os pais. Então, ela fala, não pega sacolinha no mercado, né? Não, para que você vai comprar fruta embalada no plástico, na embalagem de isopor? Vamos descascar a fruta e tal, que é uma coisa natural que a gente sempre fez, a gente nunca consumiu tanto plástico como a gente consome hoje, somos uma sociedade absolutamente viciada na questão plástica. Então, eu acho que a gente precisa educar as gerações atuais e futuras para que a gente consiga mudar esses padrões daqui para frente. Com certeza. E é isso, basicamente. Não, com certeza, e assim, só complementando a tua fala, né, a gente também tem essa questão, eu vejo já, assim, jovens, né, lá na universidade, a maior parte dos orientandos que a gente tem, que chegam lá para o mestrado, para o doutorado, até os alunos de iniciação científica, a maior parte deles já tem essa consciência, assim, muito, muito, claro, estamos falando de alunos que chegam na universidade, né, mas eu estou dizendo assim, alguns alunos realmente surpreendem até pela consciência ambiental que eles têm, que às vezes até peca para o outro lado, né, para o exagero inverso, né, e de abrir mão de tudo, assim, né, de ser meio até franciscano em algumas questões. E eu também, né, já dei aula ensino fundamental e médio, e eu me lembro, assim, que as crianças eram muito, eles recebiam muito bem, né, esse engajamento. A gente tinha uma horta numa das escolas, quando eles podiam ir para a horta, eles ficavam muito felizes, quando tirava a horta deles, eles ficavam assim, né, por que a gente não vai para a horta? Claro, eles querem mexer na terra, isso é um momento, assim, então não é aquela questão, assim, mais empírica, né, de tu estar ali manuseando e fazendo as coisas ao invés de, então, assim, tudo isso, né, por isso que os projetos, né, das escolas, até os de turno integral, né, que é uma das pautas do Ciro, né, é tão importante, né, porque daí a criança teria o turno inverso com diversas, poderia inserir isso em diversos aspectos do turno inverso das crianças, né, e a gente iria estar criando uma geração que a longo prazo poderia estar mudando esse comportamento, esse padrão de consumo, padrão de comportamento, né, que a gente herda. Além disso, né, ele estava falando do alimento, uma coisa que me vem muito na cabeça sempre é a questão dos alimentos prontos, né, que as pessoas têm muita preguiça de cozinhar, né, de ir para a cozinha fazer um alimento saudável, feito, né, pela tua mão, e não um negócio que tu tirou pronto e botou no micro-ondas, ou botou no forno, ou não sei o quê. Isso é uma outra coisa, né, que eu sempre acho, assim, que as crianças estão precisando aprender a cozinhar, a fazer as comidas, a mexer, para elas entenderem a qualidade, que é muito superior da comida que tu mesmo faz, além da questão de saúde, né, porque o gasto com a questão da alimentação, né, vem depois a conta, né, na questão de diabetes, pressão alta, colesterol alto, e por aí vai, né, a gente sabe que doenças cardíacas, então, assim, é uma infinidade de benefícios, né, que estão por trás disso, só que, claro, a gente vem para o lado do longo prazo, que o político quer a questão curto prazo e não vê o resultado, e daí a população não vê o resultado, bom, daí já é outra conversa, né? E, Andréia, agora vamos conversar um pouco sobre o teu capítulo, tá, da cartilha. Eu quero que tu fale um pouco sobre a tua perspectiva da cartilha primeiro, né, como tu foi convidada para participar, como tu entrou nesse capítulo, que tu vai falar agora o que é, sobre o que é, né, e quem é teu parceiro, não sei se tu fez sozinha, mas eu quero que tu fale um pouco sobre a cartilha primeiro, para a gente entender um pouco, já que é o nosso primeiro episódio sobre a cartilha, né, eu sei que tu está super engajada na preparação dessa cartilha, então eu queria que tu falasse um pouco dela. A Ivana já falou no capítulo que eu entrevistei ela, no episódio que eu entrevistei ela, né, mas eu queria que tu falasse um pouco também. Ah, tá.
Então, só complementando, eu esqueci de falar da questão do Ciro, né, do plano, realmente falta o S, né, no PND dele, mas eu tenho certeza que ele, como homem inteligente que ele é, antenado, ele entende a importância do meio ambiente. De uns tempos para cá, ele vem até manifestando isso nas diversas oportunidades que ele tem sempre de falar, né, nas entrevistas dele. Então, ele tem mudado bastante o discurso, que era antes um foco muito econômico, né, de desenvolvimento. Ele vem ouvindo e prestando atenção e mencionando a importância da questão ambiental. Então, isso denota, eu acho que é uma virada muito importante na concepção que ele terá, né, a partir de 2023, da gestão do país, incluindo aí a questão ambiental como uma coisa muito benzer essa tua fala aí. Vamos benzer para ela acontecer. Fazemos votos, assim, com muita força, né? Muita força. Então, até eu assim, assim, só para complementar também, sem querer te cortar, já cortando, aí tu já pode depois começar a falar. À vontade. Como ele lançou um vídeo, acho que foi essa semana, né, do alinhamento muito do programa do Biden com o programa dele, né? E a gente sabe que existe uma grande parcela da população que acha que segue os Estados Unidos como um exemplo, né? Eu entendo que, claro, com todos os defeitos do mundo, essas propostas do Biden, muitas delas são muito boas, né? E realmente estão alinhadas com o projeto do Ciro, que é anterior ao do Biden, inclusive, né? Sim. Então, essa questão do alinhamento talvez faça também ele, quem está preparando a campanha dele, organizando para voltar um pouco e atualizar o PND, né? Perceba que também precisa inserir isso, porque isso é uma pauta urgente na questão dos Estados Unidos, né? Porque tem pagado um preço muito alto pela questão das mudanças climáticas, eles estão vendo isso no cheque, né, que é assinado, porque com todos os ciclones tropicais que acontecem lá, as queimadas na Califórnia, as nevascas no Nordeste e no Norte dos Estados Unidos, né? Eles têm pagado um preço muito caro pela questão climática, né, e ambiental. Então, eu entendo que eles já calcularam na ponta do lápis os bilhões que eles estão gastando com isso e entenderam que se não fizerem nada, eles vão quebrar o próprio país, né? Então, eu entendo que isso talvez seja muito benéfico para a nossa causa, na questão de alinhar, né, o pensamento e entender que agora essa questão democrática está caminhando para isso, né? Esses movimentos mais democráticos que vão voltar para a América, né? Que tinham nos abandonado por um tempo. Agora pode voltar a falar da cartilha, por favor. Então, a América continua first, né? Só que agora de uma outra maneira, de uma maneira mais inteligente, né? Eu acho até que o Biden colou do livro do Ciro Gomes, né? Eles devem ter traduzido para ele para o inglês e aí acho que ele deu uma adaptada, porque bate muita coisa, né? Bate muita coisa coincide. Então, e que bom, porque eu acho que a campanha agora, o marqueteiro, está sendo muito inteligente de fazer colar a imagem de um com o outro, mostrando, né, um está inovando e o outro quer inovar também, né? Inclusive que já tinha essa ideia antes, só não teve a oportunidade de colocá-la para a população, né? E agora pede novamente essa oportunidade, mostrando que, olha, tem gente que vocês gostam, que vocês seguem, que vocês admiram, que já está fazendo. Então, vamos ver, vamos fazer aqui também. Então, eu acho que é por aí, né? Mas eu acho que existe muita dificuldade para o político, né, levantar com muita veemência uma bandeira ambiental, da mesma forma que tem uma luta pela descriminalização do aborto ou das drogas, porque o nosso povo é muito conservador em determinados aspectos, se assusta muito com determinados temas. Então, o campo produtivo, vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o meio ambiente, se assusta muito, né? Eu acho quando alguém defende o meio ambiente com muita veemência, porque essa questão de preconceito, de uma visão um pouco ultrapassada de desenvolvimento, né, que, graças a Deus, acho que tende a mudar daqui para frente. Vai mudar, vai mudar. Pois é, mas... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bate até que fura, né? Mas com relação à cartilha, a cartilha eu fiz em parceria com o Marco Túlio, de Carvalho Rocha, que é o presidente municipal do ecotrabalhismo de Belo Horizonte, né, da capital.
Ele tratou mais da questão política, né, narrando os impactos que a biodiversidade vem sofrendo, principalmente no governo Bolsonaro, mas no aspecto mais político mesmo dessa tragédia que é o governo Bolsonaro do ponto de vista ambiental, né? Ele tratou mais disso na cartilha, e a questão mais técnica mesmo, do ponto de vista científico, ecológico mesmo, eu que tratei, né? Até porque ele, apesar de ser uma autoridade no direito, não sei se ele teria traquejo, né, para lidar com termos ecológicos, científicos e tal. Claro, um homem muito inteligente, mas acho que ele preferiu ir mais para o lado da política, mas foi ótimo também, né, porque a gente precisava... né? Se complementou. Claro, a gente precisa demonstrar para as pessoas que vão ter acesso ao material tudo de ruim que tem sido feito, né, todo o desmonte que esse governo está fazendo com relação ao meio ambiente, perseguindo servidores públicos, acabando com órgãos colegiados, tentando desmontar a legislação que levou anos a duras penas para ser montada, né, construída, inclusive com a parceria da sociedade civil. Enfim, a fiscalização ambiental, agora derrubar o licenciamento, né, então, assim, realmente é uma tragédia, né, então foi importante tocar nessa questão, né, no momento atual. Porque a gente nunca teve um governo, assim, que brilhasse, fosse ideal do ponto de vista ambiental. Não. Mas ele se destaca pela tragédia que ele é, né? Ele, assim, ele destruiu tudo que se conseguiu com muito custo, com perda de vidas de ambientalistas, de indígenas, de pessoal da sociedade civil, religiosos, indigenistas, sabe? Então, assim, é um retrocesso sem precedentes. Bom, então essa foi a parte do Marco Túlio, né, que é procurador do Estado aqui de Minas Gerais, inclusive. E eu tratei, assim, do conceito de biodiversidade. Eu escolhi o tema, né, porque no dia da reunião sobre a escolha dos temas, o Marco Túlio não participava, era apenas eu. E a Ivana elencou alguns temas, foram sugeridos mais um ou outro, mas ela elencou vários já suficientes, e eu acabei escolhendo biodiversidade por uma questão de gosto mesmo, a respeito do assunto, né? Natural, né? Porque, afinal, mestrado em ecologia, conservação e manejo, a biodiversidade, para mim, não só seria um tema mais tranquilo, né? Como é uma coisa pela qual eu gosto, eu tenho afeto pelo tema, né? E é isso, aí eu tratei inicialmente da questão de conceitual da biodiversidade, que em si já é bem complexa, né, porque ela trata de vários níveis de organização da biodiversidade, interespecífica, intraespecífica, o nível micro, que é das moléculas, dos genes, o nível macro, que é o nível das interações, das funções de cada indivíduo, das populações dentro de um ecossistema, entre os ecossistemas, entre os biomas, né, biomas são formados por vários ecossistemas, enfim, e também da questão da biodiversidade que a gente tem no conhecimento, o conhecimento acumulado pelo ser humano, seja ele científico, seja ele tradicional, que essa riqueza de conhecimento que nos trazem os povos indígenas, os caiçaras, as populações que lidam, né, no seu cotidiano com o meio ambiente de forma harmoniosa e que conhecem melhor que ninguém o que fazer quando a pessoa corta a mão, queima a mão, né, assim, onde que acha água para beber, qual planta fornece água para a pessoa não morrer de sede num ambiente inóspito, né? Então, eles sabem tudo isso. Então, são conhecimentos que acabam sendo transmitidos para o conhecimento científico, e daí é possível fazer, através da biotecnologia, uma série de princípios ativos, de produtos para medicamentos e cosméticos, que é uma riqueza natural imensurável que a gente tem, até porque a gente não conhece a totalidade da nossa biodiversidade ainda, ou seja, estamos destruindo a nossa biodiversidade, nem sequer a conhecemos completamente, né?
E é isso, inclusive o Brasil, ele é objeto de uma cobiça internacional, né? Então, eu, inclusive, coloquei alguns parágrafos a respeito da biopirataria, porque são milhões de dólares que são escoados via biopirataria, porque a gente não preza pela nossa biodiversidade, não cuida, não zela por ela, então o conhecimento tradicional é levado para fora, patenteado, os princípios ativos são extraídos das nossas plantas, dos nossos animais, e fica por isso mesmo, a gente não tem royalty por isso, as populações tradicionais não ganham nada com isso, e é isso, é uma questão grave que o Brasil precisa tratar, né, porque seria uma fonte de receitas incrível para o país, né, se a gente valorizasse e tivesse naquele polo industrial, que o Ciro cansa de falar, os diferentes polos industriais, né, no caso talvez o da saúde, seria um grande polo para a gente desenvolver a questão da biotecnologia, mas eu falo também da biomimética. A biomimética é aquele ramo do conhecimento que estuda as estruturas naturais e delas tem ideias para fazer elementos tecnológicos, né, que vão ser usados numa cirurgia, uma máquina para fazer uma microcirurgia, desde um automóvel, né, enfim... O próprio etanol, né, o próprio etanol o helicóptero veio do Beija-Flor, né, isso todo mundo sabe, é verdade, porque acharam um animal que consegue ficar parado no ar batendo as asas, e daí veio a ideia do helicóptero, então ele é inspirado num elemento da biodiversidade, né, eu não sei nem dizer se da nossa, provavelmente não, porque o beija-flor tem em várias partes do mundo, mas você veja a importância de você conservar um animal que não só pela sua beleza, pela sua função no meio ambiente, que ela existe, né, mas assim, o que ela pode nos trazer de inspiração, né, as ideias que a natureza dá, né? As ideias que a natureza dá. Exatamente. Falando também, aproveitando, falar numa questão que é super relevante nos dias atuais, que é a Covid, né? A Covid é fruto do desmatamento, né? Sim. Na China, pelo menos, assim, tirando as teorias conspiracionistas, né? Essas coisas assim, sem pé nem cabeça, tudo indica que surgiu a partir do desmatamento e do consumo de animais silvestres, que eram reservatórios desse vírus, né, e que não tinham um contato com o ser humano. Então, o ser humano não tinha trânsito com esses animais e não passava para o ser humano. Quando começou o ser humano a consumir, né, o pangolim, me parece que foi diretamente do pangolim para o ser humano. Sim. Começou a comer, porque o chinês ele come, né, animais assim, que a gente nem imagina, né, e vende no mercado, como se fosse uma galinha, né, e aí... Cachorro, não, e a gente já teve gripe aviária, gripe suína, é tudo fruto do contato, né, com os animais, assim, um pouco do desrespeito aí com a questão dos animais. Então, são várias, por exemplo, ebola, até o HIV, H1N1, Zika vírus, tudo vem desse desequilíbrio, dessa biosimplificação de um ecossistema e da invasão do homem nesse ecossistema, da supressão de algumas espécies, quebrando aí toda uma cadeia, né, de controle de zoonoses, né, acaba que chega no homem. E aí chega no homem, ele não está preparado, ele não tem resistência para aquele micro-organismo e dá um problema. As outras pandemias foram bem mais controladas, essa, infelizmente, perdeu o controle, né? Em alguns países, como o Brasil, chegou nesse ponto que está por total incompetência, negligência do governo federal, que devia estar coordenando a estratégia toda. Mas, enfim, é importante dizer que é uma doença que se origina do desmatamento, né? Da falta de conhecimento, da importância da integridade, manter a integridade das interações, e como que a gente tem que ter respeito e cuidado ao tentar invadir esses ecossistemas de alguma maneira, né? E é isso, assim, inclusive tem estudos que indicam que uma das próximas pandemias, me parece que a frequência delas tende a aumentar,
porque a destruição do meio ambiente não para, infelizmente, de crescer, por mais que o mundo tente lutar contra isso, né? Aqui, a Amazônia, por exemplo, há a chance de surgir algum outro micro-organismo patogênico daqui, das nossas selvas. Quanto mais tu entra, né, mais inóspito é o ambiente, maior é a invasão dos ecossistemas e maior a liberação de cepas que o ser humano nunca entrou em contato. Tanto a questão das geleiras, né, falando um pouco da questão climática, a questão das geleiras, tanto no Ártico quanto na Antártica, uma das grandes preocupações, além da liberação de CO2, né, e metano, das bolhas de ar que estão presas dentro desse gelo, é também a liberação de vírus e bactérias que nunca o homem entrou em contato, né? Porque quanto mais fundo for no gelo, mais inóspito é, né? Então, assim, a gente tem essa destruição das geleiras e do gelo, e inclusive eles não estão só no Ártico e na Antártica, né? Eles também estão nas montanhas, nos Alpes, na Cordilheira dos Andes, no Monte Everest. E a gente tem essa questão assim muito negligenciada, e agora está começando a se falar, mas todos os ambientalistas têm essa preocupação muito grande do que vai vir desse degelo, né? O que vai surgir com esse degelo. Então, além das matas que tem. A Amazônia tem áreas inóspitas que nunca ninguém entrou. Há pouco tempo se descobriu uma tribo que nunca se tinha tido visto, né? No meio da Amazônia, eu me lembro aquela imagem que foi feita impressionante deles caminhando no meio, assim, nunca tinham sido visualizados. Imagino que não tem no meio da Amazônia, na Amazônia da Cordilheira, né? Na área da Cordilheira ali. Então, realmente não se tem noção com que está se mexendo, né? Não é só a questão econômica, a gente tem outras questões muito importantes por trás disso. Em quantas eras estão ali preservadas naquele gelo acumulado, né? A gente não tem ideia do bicho que pode sair dali, né? Não tem. Nem a gente sabe o que pode surgir da nossa falta de jeito de lidar, do nosso desconhecimento para com os ecossistemas presentes hoje, né? Enfim, imagina isso. Com os do passado, então, né? Imagina com os do passado, né? O que tinha ali de micro-organismo que acabou ficando ali parado no gelo, e se a gente der vida para aquilo, né? O que pode acontecer? Né? A gente não sabe, né? Porque a criogenia existe, né? Tu tem um ser congelado que tá morto, né? E daí essa parte molecular e celular eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem alguns seres que eles podem voltar à vida, né? Eles saem da criogenia e voltam a viver. Então, assim, aquela história do Jurassic Park não está tão longe da gente, né? Verdade. Fora que ainda tem engenharia genética, né? Tem engenharia genética, existe alguém sempre tentando fazer uma arma biológica aí, não digo que isso seja impossível, então você pode pegar lá um gene do animal que hoje está extinto, mas que pode ser associado com outro e causar um grande problema, né? Não é de toda uma ficção, não, Jurassic Park, né? Eles não são impossíveis. Esses filmes, muitos deles, eles tomam proporção para ser um cinema catástrofe, né? Aquela coisa. Sim, mas muitos deles são muito bem embasados, assim. Tem uns que parecem bobagem. Aquele dia depois da manhã a gente estava assistindo esses dias, eu e meu marido, ele também é climatologista, né? E a gente estava assistindo e a gente estava olhando e dizendo assim, cara, tem muita coisa ali. Eles fazem de um dia para o outro, etc. Assim, aquilo ali não tem como acontecer, né? Mas muitas coisas que aparecem ali, o tipo de massa de ar frio que eles mostram que está se formando, etc. Tudo aquilo ali tem um quê de razão científica por trás. Eles pegam cientistas e botam para fazer esses filmes justamente para dar o máximo de realismo possível, né? Já que não real total tu não pode fazer, porque senão o filme teria 20 anos de duração. Mas assim, muito interessante isso, e é muito importante falar, porque as pessoas elas acham que esse cinema catástrofe, essas coisas é só em cinema, e não é. Né? A gente realmente está mexendo com coisas que não deveria estar mexendo, né? E sim. Isso aí é mais uma faceta dessa questão ambiental, né, Andréia? Sim, 2012, o dia depois de amanhã, inclusive eles dão uma lição de moral, né, vamos dizer assim,
que os americanos têm preconceito com os mexicanos, e no final eles têm que pedir arrego para os mexicanos, né? Porque o país deles está sobre não sei quantos quilômetros de neve, né? Enfim, alagado, congelado. É isso e aquilo do cientista que nunca é ouvido, né? O cientista não foi ouvido e olha aí o que deu, né? Exatamente. Pois é, nos ouçam. Nos ouçam, por favor, nos ouçam. A gente tem tanto para falar. A gente gosta, a gente tem paixão pela natureza, mas não somos verdes histéricos. A gente fala coisas plausíveis, né, de acontecer, não são invencionices, nem coisas de xiitas, não. São riscos reais, né? Quando a gente fala que a Amazônia vai chegar no tipping point, está quase chegando, né? E, pelo jeito vai chegar logo, porque o desmatamento só aumenta, né? Foi o maior agora no último mês, né? Da série histórica, me parece. E aí, quando chegar nesse tipping point, ela se savanizar, entrar numa entropia total ali, vai deixar de ter os rios voadores, você sabe melhor que ninguém a respeito disso. Sim. Acaba o agronegócio no Brasil. Acabou. Né? Principalmente na região do centro-oeste ali, eles vão quebrar, porque ali não vai chegar mais. Já é savana, né? Uma savana, é o cerrado que é uma savana seca, né? Então, na verdade, é uma floresta ao contrário, né? O cerrado. O que ele não tem de copa em cima, as raízes são muito profundas. Então, é ela que distribui no lençol freático a água de chuva que cai ali. Então, e vai para diferentes bacias hidrográficas que drenam para diferentes regiões do país, que chama a caixa d'água do Brasil, né? Aparentemente, ele é muito seco, mas ele ali é que distribui a água, né, para diferentes bacias hidrográficas. Elas têm uma função, eu estava vendo eu vi uma entrevista do Pedro Bial agora eu não vou saber te dizer o nome, tá, de um engenheiro florestal alemão, tu deve conhecer, que escreveu um livro que ficou muito famoso, que é best-seller aí, que ele fala sobre a comunicação das árvores, né, pelas raízes dentro da floresta e como elas se salvam, né, às vezes um toco que caiu, né, continua vivo porque o resto da floresta continua mantendo. Vai alimentando, ele, sim. Alimentando ele. É lindo isso, lindo, né? É lindo, é poético, é uma coisa por aí você entende quando as pessoas querem suprimir algumas árvores, eu vou suprimir só algumas, né? Mas de repente aquela alguma é um elo fundamental para manter todo o conjunto, né? Então, a gente não conhece tão bem quanto a gente imagina toda essa intricada rede de relações, inter-relações que existem, né? Então, é um risco muito grande a gente intervir achando que aquilo ali é de só menos importância. Nunca é, né? Quando a gente, por exemplo, tem a mania de botar rótulos, né? Cobra é um ser horroroso, rato, não sei o quê, mas eles têm a sua função. Se eles existem, é porque eles têm uma função no meio ambiente, né? Então, por mais que a gente coloque rótulos, né, nesses animais, eles são importantes. Então, quando a gente faz uma exclusão seletiva, seja de algum animal ou de alguma planta, acaba que você está cortando um elo ali que pode, por exemplo, a cobra, o predador de roedor. Quando você acaba com a cobra, aquele roedor vai crescer e vai ali passar, a chance dele passar mais doenças é maior, voltando ao tema aí das doenças, né? Mas, enfim. Então, é uma rede muito intricada mesmo. Que a gente precisa... trófica, ela é toda truncadinha, né? Ela tá prontinha, encaixadinha. Ela desanda, né? É que nem o sapo, não pode ter sapo, mas o sapo come mosquito, come não sei o que, tá assim, se tudo acaba com o sapo, os mosquitos invadem... Você causa um desequilíbrio ali, naquilo, como você conhece, que o resultado daquilo ali é meio que imprevisível, né? Que é o que a gente está vendo aí no caso com o surgimento da Covid, né? Uma coisa que a gente deveria aprender bastante e a gente tem que estimular a pesquisa, que é uma coisa também que está sendo aí cortada das nossas universidades, né? Universidade quebrando o Rio de Janeiro. Estão a míngua aí, esmolando. Que foi considerada a melhor do país esse ano, né? Quebrada, perigando parar, mais algumas outras grandes também estão, a UNB, né, perigando parar também. Isso olha, é um absurdo que não tem
condições. O STJ vai ter que interferir de novo, eu tô achando, porque a única, infelizmente, o judiciário está exercendo um papel que não é dele, né? Tá tendo que interferir num monte de coisa, porque, gente, ele tá quebrando tudo, a IBGE, censo que ele não queria fazer, é uma loucura atrás da outra. A gente reclama, né? As pessoas às vezes reclamam que o judiciário ele intervém muito, mas a gente está numa situação tal, um caos do executivo, por exemplo, que ele precisa intervir. Quantas vezes ele não teve que intervir na causa ambiental no governo Bolsonaro para evitar que a tragédia fosse ainda maior, né? Naquela canetada, naquela boiada que o Salles tentou passar, acabando com Restinga, permitindo a construção em APP, não sei o que, quem reverteu isso? Foi o Supremo. Né? Então, assim, a gente reclama do ativismo ambiental, do ativismo judiciário, mas às vezes ele é importante, às vezes não tem escapatória, tem que ser através dele mesmo. Ele está aí, na verdade, para isso, né? Para manter o equilíbrio entre os poderes, né? E não deixar um deles se sobressair sobre os outros, né? E se sobrepor. A democracia é isso, a gente tem 3 poderes, né? E o judiciário, graças a Deus, nesse caso, em alguns momentos, ele está executando um papel que, se ele não estivesse executando, a gente ia estar pior do que está agora, né? Então, justamente. A gente não gosta de muita coisa que eles fazem, mas não gosta do salário que eles ganham, mas eles estão executando um papel importante. Não gostei, por exemplo, agora falaram que o Pazuello pode se omitir, pode não falar nada na CPI, né, da Covid. Ganhou a Lewandowski, né? decidiu. Eu não gosto, mas eu entendo o aspecto porque juridicamente que ele diz que ele pode se dar esse luxo, entendeu? Assim, então é um controlando os excessos do outro. Para isso existe, né, a ideia dos freios e contrapesos do nosso Estado democrático. É isso aí, né? É isso aí. Bom, tu tem mais alguma coisa para falar sobre a cartilha para nós? Não? Eu gostaria de falar que o Brasil é um país mega biodiverso, gente, é o mais mega biodiverso do mundo, tem 20% de todas as espécies conhecidas, né, apenas das conhecidas no mundo, tem hotspots, o Cerrado e a Mata Atlântica são hotspots, que são aqueles locais que, além de ter uma grande biodiversidade, tem espécies endêmicas que só existem naquele lugarzinho no mundo e que estão com intensa pressão de sumir, de desaparecer pelas questões antrópicas, e que a gente tem das melhores estruturas, aderimos a uma das melhores formas de proteger a biodiversidade no mundo, que é ter unidades de conservação. Né? O nosso SNUC, do qual eu participei das discussões, na época eu trabalhava na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, houve uma discussão que foi em Pirenópolis, uma cidade linda em Goiás, com toda a sociedade civil organizada, ONGs, para construir esse SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que faz a conservação in situ da biodiversidade, no lugar, né? Então, são porções do território que são conservadas, onde é evitado ao máximo qualquer impacto do ser humano, não digo qualquer, mas educação ambiental é possível fazer, pesquisa científica, mas, por exemplo, atividade econômica não pode. Nas de proteção integral, então a gente tem as de proteção integral e tem as de uso sustentável, em que é possível conciliar alguma atividade econômica com a conservação daquele ambiente, no local onde ele está, por isso in situ, conservação in situ. Então isso foi um ganho, isso foi muito importante. A gente tem numerosas unidades de conservação, mas que estão mal distribuídas no país, a maioria delas é na região amazônica. Não digo que a região amazônica não mereça, merece ainda mais, mas a gente tem regiões cuja pressão sobre elas é muito maior, por exemplo, o Cerrado e a Mata Atlântica, precisaria que nós tivéssemos ainda mais unidades de conservação nesses biomas. Caatinga é outro, Pampa é outro, Pantanal é outro. Os nossos ecossistemas costeiros também precisam ser preservados, já visto o derramamento de óleo, que foi outra grande tragédia ambiental aí. É isso, e a conservação ex situ, né, que quando a gente tem uma degradação tal que não é possível mais conservar o meio íntegro como um todo, ainda dá para salvar alguns elementos para quando aquele meio puder vir a ser recomposto, essas espécies possam vir a ser reintroduzidas.
Então, a gente tem aí espécies preservadas do frio, né? A gente tem criadores autorizados pelo IBAMA, zoológicos. O zoológico tem essa importante função, apesar de que a gente não gosta de ver os animais ali, né, confinados, né, mas tem essa função. Enfim, viveiros também, instituições de pesquisa que preservam, né, alguns desses elementos, tecidos, enfim, gametas, é muito importante. E é isso, gente, eu gostaria de falar mais. Dizer que a gente assinou, que a gente não só assinou, a gente ratificou, né, a Convenção de Diversidade Biológica, dela se originaram várias outras convenções, às quais o Brasil aderiu, que buscam aí fazer a proteção da diversidade biológica em diversas formas, conciliando com a existência econômica, principalmente das populações tradicionais, da nossa sociodiversidade, que também é muito grande. É basicamente isso. A gente tem até uma legislação boa, a gente precisa respeitar essa legislação, não que ela não possa ser melhorada, mas se a gente pelo menos conseguir manter, né, que é o que a gente não está conseguindo, precisamos pelo menos manter o que a gente tem de bom e aprimorar, eu acho que seria importante, é o que eu espero que aconteça a partir de 2023. Tomara, né? Tomara, nós estamos na torcida. Eu vou te agradecer demais por estar aqui comigo. Foi bom demais te ouvir falar, tu fala muito, assim, muita coisa interessante. E tanto que a gente começou a conversar no final, né? Deixa de ser entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra, viu, Venice? Fiquei muito feliz de poder estar com você. A gente vai convidar os próximos colegas lá, né? Logo a gente deve anunciar a data, né, definitiva do lançamento da cartilha. Eu também faço parte, eu estou muito feliz. Eu vou agradecer demais a Ivana, né, por ter me convidado a participar desse movimento. Estou realmente muito empolgada, né? Eu sempre quis participar ativamente disso tudo e agora finalmente eu vou poder contribuir da forma que eu queria, assim, que é entregar aquilo que a universidade pública me deu, né? Devolver para a sociedade. Nos deu, né? Nos deu. O que a universidade pública nos deu, né? E eu vou devolver isso para a sociedade da melhor maneira que eu puder. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui que estiveram com a gente no chat, quem assistiu depois. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar este vídeo por todas as redes sociais e seguir o nosso canal Politicamente Interagindo. A gente já está chegando a 3.200 inscritos, muita gente, a gente começou assim, com pouquinho, né, e nos últimos meses a gente cresceu muito, e isso também é um reflexo de como a nossa militância está crescendo junto. Muito obrigada para todo mundo, tchau!